Meus amigos, eu vou falar um pouquinho sobre direitos, né? Direitos fundamentais. Está na nossa Carta Magna. E esses direitos conquistados pela humanidade, na verdade, não foram conquistados, eles foram reconhecidos, né, pela humanidade. Alguns dizem conquistados, são os direitos fundamentais. Na nossa Constituição, os direitos fundamentais estão no artigo 5º, né? E um desses direitos é o direito à segurança, à livre expressão, né, dos seus pensamentos. E isso a gente vê que hoje nos foi retirado, né? Hoje nós não podemos expressar o que pensamos. Antigamente, quando você falava alguma coisa de uma pessoa que ela não gostasse, ou que fosse ofensiva, ou que fosse de alguma forma trazer qualquer tipo de prejuízo para ela podia entrar com uma ação de danos morais contra você, e você teria que responder civilmente, tendo no final da ação, se for comprovado a lesão moral, ter que indenizar a moral daquela pessoa. Hoje, a gente viu desde aí do período aí do 2018, período do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Não aqui defendendo esse ou aquele presidente, tá? Estou citando que foi o período, né? Que foi um período da Covid, a partir de 2020. Todos esses direitos e garantias foram lançados por terra. A Constituição foi rasgada e lançada no lixo. A gente vê o seguinte, que o direito de expressão hoje ele como vou te dizer, ele tem limites, né? Você não pode falar tudo o que pensa mais, nem de líderes políticos, nem do STF, nem de ninguém, porque isso agora é relativo, né? Agora leva à prisão essas pessoas que, por exemplo, falar contra o STF ou contra, às vezes, político, pode te levar à prisão. Antigamente não era assim. Antigamente, os ofendidos entravam com uma ação de indenização, né, de danos morais, retirada do conteúdo, se fosse na internet, etc. Mas hoje não. Hoje a pessoa pode ser presa, né? Está sendo crime contra a democracia. Na verdade, toda a Constituição está sendo rasgada, todos os direitos fundamentais de hoje estão sendo rasgados. Direito de livre expressão não tem mais, direito à segurança você não tem mais, né? Cada presidente entende de uma forma e muda toda a legislação, tirando aí o direito de liberdade do povo, o direito de se defender. Porque essa é a verdade. Concentra-se o poder hoje na mão do Estado, através das polícias, mas que não conseguem estar em todos os lugares, ser onipresente, né? E nem onisciente. E com isso não consegue proteger o cidadão. E o cidadão hoje está perdendo o direito de autodefesa, de defesa da sua liberdade, dos seus bens, patrimônio, da sua família, e até o direito de defender terceiros. Porque todo e qualquer uso da força, seja qual tipo de força for usado pelo cidadão e em prol sua, da sua família, dos seus bens ou de terceiros, te trará uma responsabilidade muito grande, uma dor de cabeça muito grande, e você terá muitos problemas. Então as pessoas hoje estão procurando evitar ter problemas, né? Estão correndo dessas questões. Então o cidadão está sendo cada vez mais individualista, justamente porque os seus direitos estão sendo tolhidos, né? E uma série de outros direitos, se a gente puder ver aqui, como inviolabilidade do domicílio. Hoje o cidadão pode invadir sua casa se ele não tiver armado, te trouxer perigo, se ele não partir para cima de você. Se você agir com uma força maior do que aquele pode usar contra você, você comete crime, ou pretensamente poderá cometer um crime. Então, seu lar hoje não é inviolável mais, né? E a gente vê muitos casos aí também das polícias que entram às vezes nos lares, né, em situações que a Constituição abre margem para isso, né? Se tiver
acontecendo um risco de morte, ou até mesmo acontecendo um crime, pode-se entrar na residência. Fora isso, tem que ter um mandado, uma autorização judicial para isso. Mas a gente vê que muitas vezes não é isso que acontece, né? Então, o lar hoje, usando esses dois exemplos, esse direito também já se foi para o brejo. Nós temos também direito à proteção à vida privada, né? Não existe hoje vida privada, nossa vida se tornou pública, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem acesso às internet, e hoje não tem muito como você fazer controle. E também não tem muito como você lutar mais hoje contra isso. Por exemplo, um danos morais, direito de sua vida privada. Alguém que invade a sua privacidade te causa um dano moral hoje. A gente vê aqui que tem juízes que considera a sua moral R$3.000. Né? O cara te defama, destrói a sua família, destrói o seu trabalho, destrói o seu nome, e às vezes o juiz vai lá e entende que é um dano para R$3.000, né? Sua moral está muito baixa, né? Aliás, pelo valor, acho que nem moral você tem mais, né? Outra coisa também, o direito de locomoção. A gente está olhando ali, que fiz um apanhado. Nós vimos que até esse direito é relativo. Aliás, todos os direitos agora estão relativos. O direito de locomoção, no período da Covid, por exemplo, nós vimos casos de barbaridades acontecido aí no Brasil, em vários estados, várias cidades, que é de envergonhar, né? As pessoas sendo presas na rua porque estavam na rua. Seu direito de locomoção, infelizmente, foram todos destruídos, lançados no lixo. A Constituição nos garante a liberdade de locomoção no país, né? Se não houver guerra, se não houver uma restrição de guerra, que é o que ela define, revolução, alguma coisa assim, o cidadão tem o direito de locomoção dentro do país. Nesse período de Covid que se passou, nós não vimos isso. Esses direitos foram lançados por terra. E aqui nós temos aqui o Cavalcante, nas palavras do Cavalcante Filho, no livro de 2010, que se o Estado interfere na nossa vida de forma a nos tirar esses direitos, o Estado está cometendo abuso de autoridade contra nós. Nós teríamos, em tese, o direito de questionar isso do Estado, de buscar a defesa do nosso direito. Mas nesse período nós não vimos ninguém defender os nossos direitos. Não vimos a OAB, não vimos nenhum dos órgãos de defesa de direitos humanos interferir nas ações que o Estado fez, nas intervenções que o Estado fez na vida privada do cidadão, na vida social do cidadão. Os direitos sociais, a gente sabe, é um pouco mais maleável, mas os direitos individuais, né, os direitos fundamentais, esses aí são invioláveis pela Constituição. E, no entanto, não é isso que a gente viu. A gente viu quase todos os direitos sendo reprimidos, né, sendo contidos, o Estado cometendo abuso de autoridade, e ninguém foi responsabilizado por isso, pelo menos que eu saiba até o momento. E não será, né? Não será. Voltamos a um patamar de que o Estado controla toda a nossa vida, né? A gente vê aí por uma análise aí do sistema que hoje quase 60% do nosso salário anual ele fica para o Estado, para pagar impostos. E desses 60%, 40% do que nós ganhamos é que vem para nós, para mantermos a nossa família, comermos, pagar nossas contas, água, luz, aluguel, comprar uma residência, construir alguma coisa, então 40%. E esse dinheiro no Estado não é bem empregado, porque não nos dá um bom retorno. Você vai ver aí uma série de serviços que são precários. Judiciário que demora muito, só é ágil quando é de interesse dele. Nós temos aí a segurança pública, que não funciona no nosso país. A criminalidade está lá em cima, mas sabe-se também que
para se evitar o crime não é só a polícia, existe uma série de outras ações que devem ser produzidas pelo o legislativo e o executivo, além do judiciário, né, que precisa dar uma resposta para a sociedade. No entanto, isso não acontece, né? Nós vemos aí a saúde, nossa saúde, com todo respeito, infelizmente, você chega lá, tem gente que morre na fila. Nós vimos casos aí nesse período aí de situações em que o cidadão está no corredor, está na fila, está lá de fora aguardando atendimento. Falta remédio, falta médicos, falta boa vontade, falta uma série de coisas para resolver o problema da saúde. Falta gestão também, porque dinheiro, nunca se viu tanto dinheiro como nesses últimos anos a saúde recebeu. A educação recebeu tanto dinheiro que praticamente trocou móveis novos por móveis novos novamente, porque tinha dinheiro para fazer, se tinha que gastar, se não tinha que devolver para o Estado, e precisou fazer. Você viu tanto dinheiro para saúde e educação agora nos últimos dias, e o cidadão chega lá, parece que está pedindo um favor para o Estado ou para o município, para que ele seja atendido, para que seja cuidado. E na verdade ele paga quase 60% do que ele ganha de impostos. Então, ou seja, ele está pagando tudo isso, pagando muito caro, mas não tem nem saúde nem segurança. E além de saúde e segurança, nós vemos aí também saúde, segurança e educação, temos aí a precariedade da educação brasileira, né? Um país com a dimensão que a gente tem, com variações de escolas, né? A educação já deveria ter sido trabalhada há muito tempo, ter dado prioridade à educação. Um país educado é um país grande, é um país enorme, é um país consciente, é um país revolucionário no sentido de crescer, desenvolver, de ter ideia, ter cientistas, né? A gente vê que todos os nossos grandes estudantes, os nossos grandes cientistas vão para fora. E são pessoas altamente capacitadas e inteligentes. Quando terminam seus cursos, já são contratados por alguma empresa ou alguma universidade no exterior. Não ficam no Brasil. O Brasil não valoriza os seus cientistas, os seus professores, os seus mestres. O Brasil é uma vergonha, infelizmente, com relação a isso. A gente vê situações de alunos que praticamente, principalmente alunos do ensino médio, né, que são adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, não querem nada com nada. A lei protege tanto eles que eles não querem nada, agride professores e nada acontece com eles. O máximo que acontece é a mãe e o conselho tutelar ser chamado na escola, fazer um comunicado, às vezes dar uma transferência. Não existe punição, a proteção ao infrator ela é maior do que a proteção ao professor, aquele que está no trabalho. Então, assim, é muito complicado hoje. Precisa proteger o jovem, o adolescente? Lógico que precisa. Como precisa proteger também o professor, o educador, né? Precisa valorizar esse profissional que é o princípio de todas as outras profissões. Todas as outras profissões têm que passar pelo ensino fundamental e médio. Todas essas outras profissões têm que passar pela alfabetização. Então, um país que se preze, um país que se considera realmente um país, deve passar por isso. Deve colocar a educação em primeiro lugar. Depois vem segurança pública e saúde. Tem que vir esses três, tem que casar o Estado, tem que cuidar direito disso. E abrir mão de uma série de outras coisas. Se o Estado abrir mão de uma série de outras coisas, ele terá condições de gerir bem essas três coisas que hoje não tem. Cada governo que entra muda a sua teoria de ensino para dominar o povo. Na verdade, eu acho que todos os líderes políticos hoje, de certa forma, o interesse deles é que o povo continue analfabeto, sem conhecimento, porque a forma de dominar a forma de dominar o cidadão, o povo, é mantendo esse povo sem conhecimento, sem esclarecimento, sem condições de pensar, de raciocinar, de refletir sobre aqueles que estão liderando eles.
Então eles fazem com o povo ignorante, e ignorante aqui eu quero dizer no sentido de falta de conhecimento, continua colocando lá em cima as mesmas pessoas, aquelas que têm puxado para trás, que não têm valorizado esses 3 itens que são de suma importância para um país. E esses caras fazem besteira, roubam, mas chega na próxima eleição, o povo vota tudo neles de novo. Aí o povo tem o líder que merece, né? Tem o presidente que merece, tem o deputado que merece, o vereador que merece, o prefeito que merece. E, por fim, de certa forma, a justiça que merece. Porque esses políticos, essas pessoas, elas têm poder sobre uma série de outras decisões que podem ser tomadas no setor. Por exemplo, o STF, que indica o presidente da República, né? E aí ele indica de acordo com as suas conveniências, com os seus interesses, né? com as ideias do candidato que casarão com as suas ideias, que vai defender os seus interesses lá dentro do STF. Isso aí é o que a gente vê hoje. O país precisa mudar. O país precisa de educação. O país precisa de segurança. O país precisa de saúde. O país precisa de liberdade, aquilo que sempre nos destacou com relação a outros países da nossa região. Nós precisamos ter liberdades individuais, liberdade de defender o nosso patrimônio, a nossa família, entendeu? Direito de defender o nosso patrimônio, a nossa família, direito de expressar o que nós pensamos, sem medo de sermos presos por isso. Podemos até responder isso civilmente, se for um exagero da nossa parte, se for alguma coisa que causa danos a outras pessoas, podemos até responder civilmente, né? Mas teremos o direito de nos defender. Nada de prisão, porque a nossa Constituição, ela diz isso, né? Então, ou seja, nós precisamos repensar o caminho que nós queremos seguir. E eu volto a dizer para vocês, durante esses últimos anos, o Estado tem cometido abuso de autoridade contra todos os seus cidadãos. Alguns ainda acham graça nisso, mas porque esses abusos têm sido contra os outros, o seu vizinho, o seu amigo, o seu concidadão, mas na hora que esses abusos chegar na porta da sua casa, da sua residência, chegar nos seus familiares, pais, mães, filhos, netos, aí essas pessoas que hoje estão deixando de lado toda a importância, né, a expressão de descontentamento com esses abusos, aí elas irão gritar, mas aí será tarde demais, né? E isso já está acontecendo, tá? Os abusos, eles já estão chegando às portas das pessoas, às casas das pessoas, entendeu? Aos patrimônios das pessoas, à liberdade das pessoas. Hoje já não se vê tantas bibliotecas como antigamente. As pessoas estão muito envolvidas com as redes sociais e não se lê mais, né? Praticamente isso é de agrado dos políticos, né? Porque a internet hoje tornou um meio de controle do cidadão, né? Se você colocar a mensagem certa, na hora certa, da forma certa, você vai cooptar, né, mais um cidadão para defender as suas ideias. E na maioria das vezes as suas ideias são todas atravessadas, né? Isso é o que a gente vê hoje na política nacional. O Brasil já foi um exemplo de país, né? E a gente vê que hoje, infelizmente, estamos caminhando para o caos. E aí não estou aqui dizendo do atual presidente, não, nem criticando o atual presidente. São todos os presidentes que passaram, deixaram a desejar. Todos. Nenhum deles trabalhou realmente pela liberdade. Nenhum deles brigou realmente pela liberdade. Nenhum deles criou projetos de lei para realmente dar liberdade. Algumas liberdades foram trabalhadas no decorrer desse período todo aí, mas outras foram trabalhadas e depois foram, em uma revolução política, foram reconquistadas, né, as ações ditatoriais, né? Então isso acabou
com a maioria dos direitos hoje, né? Hoje nós não temos segurança jurídica. As nossas dificuldades é muito grande, você saber. A lei que protegia o cidadão, os bens do cidadão, a liberdade do cidadão, a segurança do cidadão, a saúde do cidadão, há anos atrás, ou períodos atrás, a gente já não sabe se ela é funcional para o momento, se já não saiu uma súmula, uma decisão que seja vinculada aí, né, vinculante, e que muda tudo. Eu estava olhando aqui o meu Código Penal de 2019, nossa Deus, só para vocês entenderem, Código Penal 2019, difícil até de pegar de tão grande que é. Olha só, isso aqui é as leis do país. Como é que o cidadão vai conseguir reter tudo isso? Olha só para você ver, ó, só aqui, ó, quase 5 dedos para poder mostrar o nosso. E esse é de 2019. Você imagina agora em 2024, né? São 5 anos, né? 5 anos, 2019, quase 6 anos após, né? Como é que tamanho que já deve estar esse vade-mecum. Então, assim, o cidadão não se deu conta ainda do perigo que está correndo a nossa liberdade. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, sermos racionais, não podemos ser radicais em nada, mas precisamos ser esclarecidos, precisamos estudar, precisamos avaliar, precisamos verificar a vida do político que nós vamos votar nele, saber se ele é idôneo, se ele foi acusado de alguma coisa, se vale a pena a gente correr o risco de entregar tudo isso que nós levamos anos e anos para conquistar e estamos perdendo aí nos últimos 30 anos. Será que vale a pena? Não é hora de mudar? Não é hora de pensarmos bem quem vamos votar, escolher bem quem vamos votar, pessoas com boas ideias, pessoas inteligentes, pessoas que não têm denúncias de fraudes, de roubo, de prevaricação, pessoas que não têm denúncia de desvio de verbas, né? De caráter também. Então, assim, talvez seja a hora de se pensar nisso, povo, né? Para poder mudar esse país. E a melhor forma de se mudar o país hoje é investindo na educação. A educação, volto a dizer, é o ponto inicial. Todos os cidadãos brasileiros devem cobrar melhoria na educação. Melhor treinamento, melhor planejamento, melhor especialização dos profissionais da educação e valorização desses profissionais, porque eles são a base e a raiz de todas as outras profissões. Então merecem ser valorizados, merecem ser bem remunerados, bem preparados e não trabalhar ideologia dentro das escolas. Tem que trabalhar conteúdo, né? Conteúdo que esses cidadãos que futuramente serão altamente pensantes possam decidir por si, né, os caminhos que querem seguir. Hoje nós não vemos isso. Por isso estão acontecendo os abusos, por isso estão acontecendo as coisas que vêm acontecendo na vida brasileira, né? O país está caminhando para um vale onde ele será emboscado, né? É como se você estivesse dentro de um vale com muralhas de um lado, muralhas do outro, e o inimigo atrás dessas muralhas e você lá embaixo desprotegido. Estamos caminhando para esse vale e no meio dele, no final dele, no início dele, sofreremos emboscadas que vai nos tirar todos esses direitos do quais nós temos, né? Que é o direito à liberdade, saúde e aquele direito que eu falei.
Agora, uma coisa que eu quero deixar bastante interessante aqui é que as mulheres, por exemplo, conseguiram o direito de voto em 1932, né, que foi publicado na Constituição de 1934. Quem era o presidente da época? Getúlio Vargas. E ele estava como presidente interino do país, se eu não me engano, temporário, porque ele tinha dado um golpe, se eu não me engano, né, um golpe civil-militar naquela época e assumido o poder, né, deposto o presidente Washington Luiz, se eu não me engano, e tomou o poder. E ele foi um dos caras que só é chamado de ditador logo depois, mas que trabalhou pela liberdade, por segurança, por exemplo, o INSS foi criado por ele, a carteira de trabalho, né, as leis trabalhistas foram criadas por ele, né, o direito ao voto da mulher foi criado por ele. Então, tudo bem que em 1932 esse direito ao voto ele era facultativo, a mulher podia votar ou não. Agora, depois tornou-se obrigatório, se eu não me engano, na Constituição de 1934. E hoje o maior número de votantes no país são as mulheres. Então, o que a gente diz? Que quem decide o destino do país hoje são as mulheres, né? Porque elas são a maioria. E a maioria vota, e a maioria escolhe o seu presidente, o seu prefeito, o seu vereador, o seu deputado, o seu senador, né? Os seus políticos. Então, que as mulheres ficam atentas a isso, examine bem esses candidatos, porque vocês são a força do país hoje. Não tem força maior do que a força das mulheres hoje. As mulheres estão empoderadas, né? E elas decidem o destino do país, e não só do país. Hoje elas estão decidindo o destino quase que de tudo dentro do país, né? As mulheres estudam mais, se dedicam mais, se especializam mais, né? São mais independentes, estão sendo mais independentes. Inclusive, praticamente, se a gente for fazer aqui uma crítica, tem mais direito do que os homens, né? Nós precisamos agora buscar aí os políticos para fazer uma lei para proteger os homens entre 18 e 65 anos, porque nós não temos proteção mais não, né? Nós estamos aí perdidos aí no meio aí, tantas leis para proteger, né? Mas que protege parcelas chamadas minorias do país e não protege o homem de 18 a 65 anos de idade. E no caso das mulheres não são a minoria, né? É a maioria, né? Mas tem leis para proteger menores, idosos, pessoas de cor, né? De cor diferentes, né? E aqui eu estou falando de cores diferentes para tomar o cuidado de não ser encarado como sendo um preconceito racial aí, e etc. Não tenho preconceito de cor, não. Tá? Eu tenho preconceito de caráter, né? Caráter eu tenho, mas de cor não tenho, não. Né? Eu sou uma mistura de negro, índio e português. E também tem até italiano na família e alemão. Então, sou uma mistura de todo esse povo. Eu sou um brasileiro nato, né? Que eu sou uma mistura. A gente costuma dizer o seguinte, que se eu fosse taxado aí no reino dos animais, eu seria um vira-lata, né? Porque é uma mistura de raça muito grande. Essa é a minha formação e é a formação da maioria do povo brasileiro, né? Então, assim, é interessante que a gente pense nisso, né? Que a gente raciocine sobre isso, né? Tantas leis para proteger e, na verdade, não protege, né? Nós vemos aí a Lei Maria da Penha. Hoje a Lei Maria da Penha não está protegendo. O cara vai lá, ameaça a mulher, ela dá queixa, vai preso. Fica um tempinho preso, ainda mais se for a primeira vez, né? A justiça relaxa a prisão dele, dá a ele algumas medidas para que ele cumpra. Uma delas é manter distância da mulher, dos seus familiares, não ter nenhum tipo de contato com ela. O cara sai, recebe a liberdade. Aí o que ele faz? Ele sai, vai lá, ele mata a mulher, né? Porque ela prendeu ele. E aí
essa barreira da distância que é mantida, acontece o quê? O que essa barreira protege? Não protege, né? Ao contrário, ela causa mais problema, porque leva para o coração do homem que foi atingido uma mágoa que ele sai de lá e na primeira oportunidade que tem, ele vai causar um dano a sua companheira ou ex-companheiro. Há muitos casos também que as próprias ex-companheiras pedem para retirar a queixa, né? Quando retira lá na frente do juiz ou do Ministério Público, retira a queixa e o cidadão volta a morar, e aí faz tudo de novo, e às vezes faz até pior. Então a lei não protege, né? A lei não protege o menor, a lei hoje que protege o menor, né, que é o ECA, na verdade ele está causando danos ao menor. Eu comecei, por exemplo, a trabalhar, e eu trabalhava e estudava e brincava também, né? Eu tinha 7 anos de idade. Isso me fez um cidadão honesto, fez um cidadão trabalhador. Aprendi com meu pai desde cedo a valorizar o trabalho, a valorizar as pessoas, a respeitar as pessoas, e não me causou dano nenhum. Trabalhei com 7 anos, ajudava, estudava e ainda tinha meu tempo para brincar, para ser criança. Isso me ajudou muito a formar a pessoa que hoje eu sou, de caráter, né? E que respeita o direito dos outros, o limite dos outros. Assim, e com isso também me fez valorizar a vida. Minha família vem de família muito pobre e eu coloquei na minha mente que eu iria mudar o meu destino. E comecei a estudar, estudei até tarde. Comecei a estudar, se eu não me engano, novamente, parei na 7ª série, voltei com 23 anos de idade, formei em ensino médio, com 27 fui fazer a primeira faculdade de letras, formei em 2001, trabalhei um período de professor de 2001 a 2004, 2003, se eu não me engano, daí comecei a dar aulas, né, aula de inglês, português, literatura, passei num concurso público, assumi, tomei posse, comecei a trabalhar e voltei a estudar, fiz direito, né? Tirei a OAB, fiz pós-graduação na primeira faculdade, né, de letras, e agora estou fazendo 2 pós-graduações na segunda faculdade de direito. Então, assim, as pessoas precisam querer mudar, precisam pensar melhor aí. Seus direitos estão sendo tolhidos, precisam decidir para onde elas querem ir e para onde elas querem conduzir o país, o Brasil. Se elas pensarem isso, elas analisarão a vida de cada político e verão se deve votar ou não neles para mudar, porque isso influencia em todos os seus outros direitos. É o que a gente vê que cada político que entra, seja ele presidente ou prefeito, né, mais o presidente, muda uma série de coisas que mexe demais com a vida do cidadão, só por não concordar com seu antecessor. Isso a gente vê isso aí desde quando em 1989, se eu não me engano, 1985, quando entrou o primeiro presidente civil no Brasil, após o período chamado aí por alguns de ditadura, por outros de contra-revolução e etc., que também a mim não vem ao caso, mudou-se. Então a gente vê aí que boa parte desses governos chamados ditatoriais foram que trabalhou mais direitos para o povo, né? Defendeu mais liberdade, defendeu mais direitos, mais segurança, mais saúde, mais trabalho, mais desenvolvimento no país, né? E estamos hoje onde estamos, né? Por causa das trocas de ideologias, né? Buscas de ideologias diferentes, estamos aqui. Então, as mulheres, vocês têm o poder de decidir a direção do país. Precisam repensar aí todas as decisões que vocês, todas as escolhas que vocês vão fazer. Inclusive não só do país. Quando eu digo país, isso inclui todos os seus cidadãos, inclusive nós homens, né? Também os nossos destinos estão sendo decididos pelas senhoras e senhoritas, né, que votam, que escolhem.
porque vocês são a maioria, né? Então, um abraço para todos. Finaliza aqui esse vídeo que foi um pouco longo, né? Comentei sobre alguns direitos, né? Até foi citado esses direitos Cavalcante Filho, né? Em 2010, mas temos mais aqui ainda, ó. Se a gente for olhar aqui, nós temos também o Bobbio, que fala também a respeito desses direitos, né? Das primeiras gerações de direitos, né? Que foram mudança de um Estado autoritário para um Estado de direito, né? Então fala sobre todas as conquistas que nós, brasileiros, conquistamos e que está hoje na nossa Constituição, tanto nos direitos fundamentais como nos direitos sociais, né? Artigo 144, segurança pública, né? Constituição da segurança pública, da saúde também. E vale a pena fazer uma reflexão sobre isso. Tá? Um abraço para todos, que Deus abençoe a todos.